A internet tem memória eterna. Não importa se você fez uma coisa agora, ontem ou 10 anos atrás. Se está gravado, se está registrado, a internet vai se lembrar. E o que retornou essa semana foi um vídeo do Edir Macedo, o bispo Edir Macedo, o dono da Igreja Universal, o líder de uma das maiores denominações neopentecostais do Brasil e do mundo. Ressurgiu um vídeo dele, que deve ser meio recente, não deve ser tão antigo assim, no qual ele fala sobre a educação da mulher, das filhas dele principalmente. Eu vou ler para vocês um trechinho aqui, eu não vou pôr o trecho do vídeo porque o Edir Macedo e a Igreja Universal conseguiu derrubar esse vídeo onde quer que ele estivesse. Foram no YouTube, derrubaram os vídeos que estavam no YouTube, derrubaram vídeos que estavam no Twitter, derrubaram vídeos em diferentes plataformas. Então eu vou ler um trechinho aqui, transcrito do vídeo do Edir Macedo falando sobre quando eles se mudaram para os Estados Unidos e o que ele disse para as filhas dele. Então é o seguinte, disse para elas: você vai fazer até o ensino médio. Depois, se você quiser fazer a faculdade, você que sabe, mas até seu casamento você só vai ser uma pessoa de ensino médio. Porque se a Cristiane, que é uma das filhas dele, vem cá, Cristiane, se ela fosse doutora e tivesse um grau de conhecimento elevado e encontrasse um rapaz que tivesse um grau de conhecimento baixo, ele não seria o cabeça. Ela seria a cabeça. Não é isso? E se ela fosse a cabeça, não serviria à vontade de Deus. E depois, mais adiante, ele fala o seguinte: não existe família, não existe felicidade, a mulher cabeça e o homem corpo. É fracasso. Então, basicamente, o que o Edir Macedo diz nesse vídeo, é um dos pilares, na verdade, das religiões monoteístas, tanto do cristianismo, quanto do judaísmo, quanto do islamismo. Que, na verdade, o homem é o chefe da família, o homem é o cabeça, o homem é quem manda e a mulher é subalterna. E a mulher é secundária. O chefe é o homem, a mulher obedece. Isso não apenas está no cerne de grandes religiões, mas também está no cerne de muitas sociedades desde os tempos primitivos. É aquilo que se chama de patriarcado. O homem manda, a mulher obedece. O homem é o chefe, a mulher é a subserviente. Não tenho dúvida nenhuma de que a religião serve para perpetuar isso. É uma noção antiquada, primitiva, do que é o papel do homem e da mulher na sociedade e que é preservada, que é perpetuada através de dogmas, de crenças, de práticas sociais e culturais que mantêm essa estrutura funcionando. Isso só foi mudar de fato recentemente, do século XX em diante, quando você vê movimentos que deram acesso às mulheres a postos de trabalho, ao conhecimento, à instrução. Então, de certo modo, o que o Bispo Macedo diz nesse vídeo aqui, embora seja completamente machista, tem razão, porque o acesso ao conhecimento, à instrução formal, à educação para as mulheres é emancipador. É romper com uma estrutura de dominação secular na qual você tem o homem como chefe e a mulher como serviçal do homem. Só que ao contrário do que diz o Macedo, isso é positivo, isso é benéfico. Isso leva a um mundo mais justo, mais igualitário. Isso não é negativo, isso não é um fracasso, isso é um sucesso. Que as mulheres possam estudar, se tornarem chefes em empresas também, isso é positivo, isso não é ruim. Do outro lado, quando você observa as religiões, elas têm essa visão antiquada de mundo. A religião, via de regra, ela demora muito mais tempo para se atualizar. Ela demora muito mais tempo para começar a compreender a marcha dos tempos atuais. Enquanto que o mundo e a cultura mudam rapidamente, as religiões, por sua própria estrutura de verdades universais, ela é muito mais lenta para acompanhar os tempos. Basta ver o cristianismo, por exemplo. Uma religião que surge no século I e que lentamente vai acompanhando as marchas da cultura, as marchas da ciência, a marcha da tecnologia, a marcha da evolução, do desenvolvimento. E quando você tem vertentes como a Igreja Universal, por exemplo, vertentes neopentecostais que são muito retrógradas culturalmente e moralmente, que muitas vezes se fiam mais no Antigo Testamento do que no Novo Testamento, que frequentemente se fiam mais na lei mosaica, na lei de Moisés, nos 10 Mandamentos, no Levíticos, no Deuteronômio, do que de fato na mensagem evangélica de Jesus, então é muito mais difícil você romper com esse ciclo de retrocesso, atraso e pensamento antiquado. Porque o pensamento do Edir Macedo é antiquado, é retrógrado, é obviamente machista, como vocês viram. Vou deixar o link para um blog que tem o vídeo para que vocês possam conferir e ver com seus próprios olhos ele dizendo isso. Mas é um pensamento retrógrado. É um pensamento, como eu disse, no qual você tem o homem como chefe e a mulher como serviçal do homem. Mas isso está bem longe de ser o maior problema da Igreja Universal. Se esse fosse o único problema, seria fácil de solucionar. Porque a formação, o conhecimento, o esclarecimento
ajuda as pessoas a saírem das sombras da ignorância. Se essas mulheres estudarem e realmente exercerem o senso crítico, elas vão constatar como é absurdo o que o bispo dela está dizendo. Mas esse não é o único problema. A Igreja Universal tem vários outros problemas. Tem um longo histórico de exploração dos fiéis, exploração financeira mesmo, usando a fé para roubar os fiéis, basicamente. Quero citar para vocês aqui um documentário que vale assistir, gente. Até onde eu soube, parece que foi proibido no Brasil, mas vocês podem conferir no YouTube. Tem no próprio site da emissora de TV, que se chama O Segredo dos Deuses. Eu vou deixar aqui no comentário fixado para vocês o link para todos os episódios desse documentário, no qual a TV portuguesa foi lá e investigou uma denúncia envolvendo a Igreja Universal em Portugal. Eles teriam aberto uma casa de acolhida para que pais pudessem deixar os filhos durante o dia lá, pais que precisavam trabalhar, ou pais que tivessem problema com drogas, alguma coisa, pudessem deixar os filhos lá. E o que aconteceu foi que a Igreja Universal usou essa casa de acolhida para tirar ilegalmente essas crianças do país, de Portugal, para que bispos adotassem as crianças. Na verdade, eles mostram como a política da Igreja Universal em relação à paternidade dos bispos e pastores mudou ao longo do tempo, né? A princípio, o Edir Macedo pregava que os bispos e pastores não poderiam ter filhos, que não era uma boa ideia ter filho, porque era uma grande responsabilidade e que ninguém merecia ter filho no planeta, porque já tinha um monte de gente. Depois a Igreja Universal começa a estimular que os pastores e bispos fizessem vasectomia, ou seja, que não pudessem ter filho porque era um fardo para a igreja, era um gasto extra para a igreja. Cada vez que um pastor mudava de país ou era transferido, tinha que pagar os custos da transferência dos filhos, da família. Então a igreja vai lá e estimula que os pastores façam vasectomia, sejam esterilizados, e posteriormente obriga que os pastores façam isso. Então os pastores foram obrigados a fazer vasectomia para poder ascender dentro da igreja ou mesmo se tornar pastor. E por fim, quando as filhas do Edir Macedo resolvem que querem ser mães, então a política da igreja muda. E daí o Edir Macedo obriga os bispos a adotarem crianças. E aí que entra a denúncia da TVI de Portugal. Porque quando os bispos e pastores são meio que coagidos a adotarem crianças, eles utilizam essa casa de acolhida em Portugal, em Lisboa, para roubar essas crianças dos seus pais. Então os netos do Edir Macedo são crianças adotivas que foram roubadas dessa casa de acolhida em Portugal, em Lisboa. Vale conferir esse documentário porque é horrendo, gente. É assustador você ver o poder que essa igreja amealhou tanto no Brasil quanto no mundo. São milhões de fiéis pelo planeta, milhões de fiéis. Boa parte desses fiéis é de brasileiros ou de latino-americanos, ou seja, explora essa credulidade que já é um legado, uma herança do catolicismo no Brasil. O Brasil é um dos maiores países católicos do planeta, é um dos maiores países cristãos também, então explora essa fé do brasileiro para enriquecer. Basicamente, a proposta da Igreja Universal e de algumas outras igrejas evangélicas é dinheiro, é enriquecer. Então você tem pastores e bispos ficando ricos às custas da credulidade dos brasileiros. Então o machismo do Edir Macedo é o menor dos problemas da Igreja Universal. Você tem coisas muito piores, coisas muito mais profundas do que isso, que é justamente essa exploração da fé dos fiéis da Igreja Universal, que é a raiz de todos os males. Se você não tivesse pessoas exploradas religiosamente pelo Edir Macedo, ninguém daria bola para aquilo que ele diz. Mas ele e os seus pastores têm um poder de convencimento que é extraordinário. É uma técnica de lavagem cerebral, basicamente. Aqui eu preciso deixar claro, e eu sempre ressalto isso porque é importante dizer isso, que o problema não é a religião, na minha concepção pelo menos. Eu acho que o problema não é a religião. Não é você acreditar em Deus, não é você acreditar em divindades, não é você ter algum tipo de fé, acreditar em algo transcendental, mesmo sem prova. Para mim não é o problema isso. Para mim o problema se torna quando isso afeta a vida dos outros, que não acreditam na tua fé, e destrói a vida de outras pessoas. Quando pessoas que não pertencem à sua crença são perseguidas, são discriminadas, são maltratadas, aí sim você tem um problema sério. E quando essa religião te destrói também. Quando ela te afeta de um modo que você já não consegue mais ter uma vida normal. Então, se é uma religião maléfica, que prejudica as pessoas, tanto quem é fiel quanto quem está fora da religião, aí tem um problema, aí tem um problema sério. Quando se trata meramente de respostas existenciais, de soluções transcendentais para questões que a gente não tem resposta, para mim não tem problema nenhum. Você acreditar em Deus, acreditar em Brahma, acreditar em qualquer divindade que seja, acreditar em Odin, em Zeus, para mim não faz diferença. Mas quando isso afeta a vida de outras pessoas e tem um potencial destrutivo de perseguição de outras minorias ou de outros grupos, aí você tem um problema sério. E outro problema que eu percebo também é quando você mistura a religião com política. Quando você tem pastores ou padres, bem, acho que padres não podem se candidatar, mas quando você tem pastores ou líderes religiosos que entram na política. Porque aí sim eles levam toda essa carga dogmática que eles já possuem para dentro das leis. E aí começa a afetar a vida de pessoas que não fazem parte dessa religião e que são afetadas por leis que eles vão aprovar e que são retrógradas. Como eu disse, a religião tende a demorar muito tempo para se atualizar.
O catolicismo levou séculos para aceitar certas conquistas, certas descobertas da ciência, por exemplo. Então, quando você projeta uma mentalidade da Era do Bronze, por exemplo, dos judeus na Babilônia para o mundo atual, isso não funciona. O mundo mudou. Você não pode projetar regras de conduta de milhares de anos atrás hoje. Não funciona. Você não pode pensar que o papel da mulher hoje é igual ao papel que a mulher tinha 1000 anos atrás, 2000 anos atrás. Porque a sociedade mudou, felizmente mudou. E muito daquilo que era preconceito, no sentido de uma crença prévia de como deve ser o mundo, já ruiu também. A gente sabe que não é assim. E quando a gente fala de política, principalmente, um dos grandes embates que ainda vai se desenrolar tem a ver com o papel das igrejas, dos pastores, dos líderes religiosos na política. Porque, por exemplo, a base eleitoral muito forte do Bolsonaro são evangélicos. São evangélicos neopentecostais, principalmente. Você tem líderes políticos unidos a líderes religiosos que estão capitalizando na fé das pessoas para fins políticos. E isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso nas questões de direitos mesmo. De direitos de pessoas que não pertencem a esse universo religioso dessas pessoas. Ao universo religioso desses fiéis. E eu penso que, em grande parte, isso tem que surgir, isso tem que brotar a partir de líderes religiosos progressistas. Pessoas que estão sintonizadas com o mundo atual, com as questões atuais e que levam isso para os seus fiéis. Que são capazes de refletir o mundo contemporâneo à luz da sua religião, à luz das suas crenças. Como é que ele pode projetar, por exemplo, a mensagem de Jesus hoje, para os desafios de hoje, para as questões de hoje, e não tentando projetar o mundo de hoje 2000 anos atrás? Porque isso não é possível. E a pergunta que eu faço para vocês é ali, primeiro, onde estão esses líderes progressistas, esses líderes religiosos que têm uma visão avançada do mundo e da religião? Onde estão esses líderes? Quem são eles? E segundo, como enfrentar essa exploração da fé das pessoas? Tanto para benefício financeiro de pastores, de bispos e de igrejas, porque é uma exploração, é um estelionato religioso que eles fazem, quanto no sentido de explorar politicamente isso. Para eleger pastores, para eleger líderes religiosos e depois moldar as leis brasileiras a partir disso. Quero saber o que vocês pensam sobre essas questões, sobre essa fala do Edir Macedo aí, sobre o papel da mulher, que a mulher tem que ser menos instruída do que o homem, porque senão ela manda no homem, isso é ruim, isso é um fracasso. O que você pensa sobre isso? E assistam, gente, é importante, assistam esse documentário, O Segredo dos Deuses, da TV portuguesa, que fala sobre a Igreja Universal em Portugal. É muito grave a denúncia que eles fizeram, já tem alguns anos isso aí, é muito grave a denúncia e traz luzes sobre como funciona a Igreja Universal também pelo mundo. Quero saber o que vocês pensam aqui no comentário, deixe joinha, assine o canal, ajude no apoio e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!